Os motores de indução com gaiola de esquilo são divididos em três categorias básicas. A categoria N, que é a mais comum, para motores com baixa resistência. São motores que têm reduzido torque de partida, porém o escorregamento é baixo, ou seja, são os motores com maior velocidade de funcionamento. A categoria D é o exato oposto. São motores com alta resistência, eles têm alto torque de partida, porém eles funcionam com escorregamentos elevados, ou seja, a velocidade é mais baixa. E tem a categoria H, que são os intermediários. Eles têm a resistência entre o N e o D, assim como o torque de partida é intermediário e a velocidade final é intermediária. Os categoria N são os mais comuns. Os categoria D tipicamente são utilizados em situações que a velocidade final não é tão importante. Um elevador, por exemplo. Os elevadores antigos utilizavam motores que precisavam de um alto torque de partida e que não precisavam gerar uma velocidade tão alta. Situações intermediárias são categoria H. Aqui nós temos um gráfico com as três curvas. Perceba que a categoria N é a que tem menor torque de partida e a categoria D é a que tem maior torque de partida. Outra coisa importante de se notar é o torque do motor categoria N, ele é alto na partida, ele cai levemente com o tempo, ele volta a subir e por volta de 80% ele volta a cair mais uma vez. Essa curva do lado direito é a situação de funcionamento do motor. À medida que a carga precisa de mais torque, a velocidade vai caindo. À medida que a carga diminui a demanda de torque, a velocidade sobe. Ou seja, ele funciona nesta curva do lado direito do gráfico. Isso é mostrado neste gráfico bem aqui. Se você ver, você tem um motor em funcionamento, à medida que a carga diminui, a velocidade de rotação vai aumentando, o escorregamento vai reduzindo. Então, ele vai descendo neste gráfico. Se eu aumento a demanda de torque, a velocidade vai caindo à medida que o torque necessário é maior. O escorregamento naturalmente vai aumentar. Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre partida. Embora iremos detalhar isso posteriormente, em outra época, vamos falar um pouquinho. A corrente de partida de um motor geralmente é de 5 a 8 vezes a corrente nominal, que é a corrente de funcionamento do motor. O aumento da carga, ele aumenta o tempo em que o motor fica com alta corrente de partida. Ou seja, se eu vou partir meu motor com carga, eu vou ficar mais tempo com essa corrente alta. Por isso é importante que motores que precisam partir com carga precisem controlar essa corrente de partida para evitar danos à rede elétrica. As partidas mais comuns são a partida compensada, que é feita com um transformador. Hoje isso praticamente já está em desuso. São raras as situações em que você tem uma partida compensada, porque você precisa de um transformador, que é caro e precisa de muito espaço. A partida compensada eleva a tensão em etapas. Digamos, você parte com metade da tensão, sobe para 75, sobe para 85 e então você fica com o motor na tensão nominal. Ele reduz o torque de partida e ele é relativamente caro em comparação com outros métodos de partida atuais. Nós temos a partida estrela-triângulo, que é provavelmente a partida mais comum hoje. Você utiliza contadores para fazer com que o motor ele parta em estrela, ou seja, tensão menor. Depois de um tempo, ele vai comutar para triângulo, ou seja, ele vai ficar na tensão nominal da rede. Eu vou partir com uma tensão menor e eu tenho um menor torque de partida. Porém, ele é muito fácil e barato de implementar. A única coisa necessária que eu preciso é, além do quadro de comandos, que é necessário em praticamente qualquer motor, já que você tem que botar sistemas de seccionamento e proteção, basta ela ser um pouco maior para caber os contadores para a partida estrela-triângulo. São equipamentos baratos, porém eu preciso que o motor tenha pelo menos 6 terminais, ou seja, cada bobina do motor tenha os 2 terminais acessíveis. E além disso eu tenho o menor torque de partida, que pode ser complicado em alguns tipos de carga.
Nós temos a partida com frequência variável. Ela é, digamos, a melhor forma de partida em termos de características. Como eu vou partir com o motor com uma frequência menor, eu tenho um torque de partida maior. Perceba que quanto menor for a frequência, maior é o torque. Outra vantagem dessa partida com frequência variável é que se eu tenho um inversor de frequência, eu consigo controlar a velocidade do meu motor. Se eu precisar que ele gire em uma velocidade maior do que 3.600 RPM, só com inversor de frequência, já que nossa rede é de 60 Hz. E o motor de 2 polos vai funcionar a pouco menos de 3.600 RPM. Então, se eu precisar de uma velocidade maior no motor de indução, naturalmente eu vou precisar de uma frequência maior do que 60 Hz. E a forma típica de obter isso é o inversor de frequência. O grande problema dele é o alto custo. O inversor de frequência ele é várias vezes mais caro do que os outros métodos de partida. Ele chega a ser 8, 10 vezes mais caro do que um soft starter para o mesmo motor. Porém, tem as vantagens já ditas. Eu controlo a velocidade angular, que é a velocidade de giro do rotor. Eu consigo reduzir a corrente de partida e eu consigo aumentar o torque de partida. Por fim, nós temos a partida com soft starter. Ele é um dispositivo construído tipicamente com tiristores, ou seja, o dispositivo sólido de controle de tensão. Assim eu consigo partir com qualquer tensão entre 0 e a tensão nominal. Se for bem planejado, eu consigo partir com um torque razoável, um torque maior do que o da partida estrela-triângulo, porém com controle de corrente. Além disso, eu posso controlar em qualquer tempo a tensão aplicada no meu motor. Enquanto na estrela-triângulo eu só tenho 2 tensões disponíveis, na soft starter eu tenho qualquer coisa entre 0 e a tensão nominal. É útil para reduzir o consumo de energia quando o meu motor está funcionando com carga parcial. Digamos, o motor está com apenas metade da carga, você pode botar uma tensão de 60% a 70%. Isso é estudado de acordo com a carga e com o motor, mas ele te dá essa flexibilidade de controle. E ele é muito mais barato do que o inversor de frequência. Porém, ele é geralmente um pouco mais caro do que a partida estrela-triângulo. Aqui falamos mais um pouquinho do controle de frequência. Se eu usar uma frequência acima da nominal, ou seja, acima de 60 Hz para o nosso caso, eu vou ter uma velocidade angular maior. Eu aumento a velocidade do meu motor, porém eu tenho menos torque. Se eu utilizar o motor com a frequência menor do que a nominal, eu vou ter mais torque e a velocidade vai ser menor. Como o motor normalmente gera o próprio resfriamento, ele pode sobreaquecer se operar por longos períodos em velocidades mais baixas. Então isso deve ser feito com cuidado, de preferência utilizar um motor adaptado para esse tipo de operação. A eficiência no motor de indução é uma situação muito importante. Se eu pegar uma carga de 3 cavalos e botar um motor de 5, ele vai funcionar pouco acima da metade. Então eu vou ter uma grande perda no nosso motor. Ele vai ter um rendimento muito baixo. O ideal é que o motor funcione entre 75% e 100% da potência nominal, ou mais perto de 100%, tanto quanto possível, para o maior rendimento, já que a magnetização do motor é a mesma, independe da carga. O último conceito que gostaria de mostrar a vocês é o fator de serviço. O fator de serviço é quanto de sobrecarga que o motor aguenta em regime permanente. Por exemplo, o fator de serviço de 1,1 tolera 10% de sobrecarga. Não esqueça que isso vai reduzir a vida útil do motor, então é importante utilizar com moderação. Falaremos agora sobre rendimento. Boa parte da energia que o motor drena da rede elétrica não vira trabalho. Parte dessa energia vira aquecimento nos fios por efeito Joule, ou seja, é uma perda elétrica. Ele vira atrito dos rolamentos, ou seja, perda mecânica, e parte disso precisa ser gasto só para o ar que resfria o nosso motor. Também é visto como uma perda mecânica. O rendimento é a relação entre a potência útil e a potência fornecida pela fonte. Neste caso, o rendimento potência útil dividido por potência elétrica. Isso dá um decimal que tem que ser menor do que 1.
ou seja, varia de 0 a 1. E quanto maior o valor, mais eficiente é o nosso motor. Por exemplo, um motor com rendimento de 90% teria essa conta como 0,9. Digamos, um motor de 9 kW que drena 10 kW da rede elétrica. O rendimento seria de 90%. Um outro motor de 8 kW que drena 10 kW da rede elétrica, ou seja, ele drena a mesma potência, porém com um rendimento de 80%, ele gera 1000 watts a menos de trabalho. O rendimento dele é menor, ele gasta mais energia para o mesmo trabalho. Para finalizar, nós temos as fórmulas de potência do motor de indução. A primeira é a fórmula de potência aparente, que é chamada de S. S igual a raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente. A unidade é volt vezes ampere. E a potência ativa é P raiz de 3 vezes U e cosseno de θ, ou φ. Também pode ser visto como cosseno de φ. É a potência ativa, a unidade é watts. Lembrando que U é a tensão aplicada nas minhas bobinas. Se meu motor estiver ligado em delta, é a tensão fase-fase, que é o mais comum. O motor ligado em estrela, normalmente é utilizado na partida, ou por exemplo, se eu tenho um motor 127 ou 220 ligado em uma rede 220-380, eu preciso ligá-lo em Y. Eu só posso utilizar a tensão fase neutro. Caso contrário, eu posso queimar minhas bobinas. Façamos agora dois exercícios. No primeiro, nós vamos calcular a corrente do motor de 3 cavalos, ligado em delta, numa rede 220-380. Eu forneci o valor do rendimento, 0,8, e fator de potência, 0,82. Aplicando a fórmula do rendimento, nós encontramos que a potência ativa, que estamos chamando aqui de potência elétrica, é de 2.760 watts. Perceba que eu preciso converter cavalos para watts e depois dividir pelo rendimento. Com o valor da potência elétrica, eu vou substituir na fórmula de potência elétrica. Então, nós temos P igual a raiz de 3 vezes tensão vezes corrente vezes o cosseno. 2.760 é igual a 1,73 vezes 380 vezes I vezes 0,82. Nós encontramos no final uma corrente de 5,12 amperes. Perceba que meu motor está ligado em delta em uma rede 220-380, ou seja, eu vou utilizar 380 como corrente, como tensão. A outra, eu quero calcular a potência ativa e aparente de um motor, onde eu dei a corrente, a tensão e o fator de potência. Perceba que meu motor ele está ligado em estrela e a tensão fase-fase é 220. Naturalmente, eu já sei que eu tenho que utilizar a tensão fase neutro, que é 127. Substituindo na fórmula de potência aparente, nós encontramos 1581,9 volt-ampere. O cálculo da potência se dá com a fórmula de potência. A única alteração é que aqui nós incluímos o fator de potência, que dá um total de 1.281,35 watts. Isso finaliza a nossa parte de máquinas de indução. Muito obrigado.